Olá, hoje nosso assunto é a segurança bancária. Assaltos e arrombamentos assustam clientes, vigilantes e bancários. Nós acompanhamos a audiência pública realizada aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E os principais temas abordados você acompanha a partir de agora, aqui no MS em Discussão. A audiência pública reuniu representantes dos bancários, dos vigilantes, das empresas de segurança privada e órgãos de segurança pública. As discussões partiram de um dado preocupante para a população. Hoje, 352 municípios no país não têm atendimento bancário. As agências fecharam por causa da criminalidade no setor. Uma delas foi a de Pedro Gomes, norte do estado. Era a única agência bancária no município que foi alvo de ataque dos bandidos, em novembro do ano passado. Explodiram caixas eletrônicos e até o corpo de bombeiro foi chamado para apagar o fogo provocado por aquelas explosões. Daí, então, a gente está citando isso para vocês terem noção do que significa essa questão da falta de segurança. Então, são imagens que foram cedidas para nós, lá da cidade de Pedro Gomes, para se ter noção do tamanho do estrago que foi feito, totalmente destruído, né? A parte do dinheiro que abastecia ficou esparramado, enfim. A segurança bancária faz parte da nossa vida durante todo o tempo. E eu imagino o que o sindicato dos vigilantes, por exemplo, os bancários que estão nas agências, o que pensam sobre esse tema, que são os que ficam mais expostos a esse tipo de situação. O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e região cobrou ações mais efetivas da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e das autoridades ligadas à segurança pública. O Estado ele precisa ter sua responsabilidade e trabalhar também na prevenção dessa ação, né, desses marginais. Como também melhorar, a gente precisa melhorar tanto a questão do efetivo, quanto também investimento, né, na questão do armamento. Porque as ações, a gente tem visto aí o armamento bastante pesado, enquanto que, muitas vezes, esses policiais que estão no interior para fazer a segurança têm uma arma lá que realmente não tem condições de fazer o enfrentamento e, às vezes, nem veículo, né, para estar aí buscando, né, esses marginais. Então, eu acho que é preciso realmente aí cobrar das autoridades e espero que aqui a gente saia com a proposta para ser encaminhado, acho que tanto para o governo, né, e cobrar também aí do sistema financeiro essa obrigação. O sistema financeiro esse que obtém altos lucros, né, que a gente vê aí todos os anos os bancos anunciando seus balanços, mas que, infelizmente, não tem essa preocupação tanto com seus funcionários quanto contra os seus clientes e usuários de banco. O representante da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado afirmou que poucos crimes ligados às instituições financeiras ficam sem solução em Mato Grosso do Sul. O Estado de Mato Grosso do Sul detém um alto índice de esclarecimento de roubos a bancos. E 85% em média dos roubos, dos crimes de roubo a banco aqui do Estado, eles possuem solução, possuem a sua autoria definida. Investimento nessa área, eu posso garantir, falou o palestrante anterior a respeito de armamento. Recebemos recentemente 100 fuzis calibre 5,56, altamente potente, justamente para combater esse tipo de crime. Já o presidente do Sindicato dos Bancários da região de Dourados falou sobre a segurança ao cliente e a situação dos correspondentes bancários, que oferecem os serviços sem ter a infraestrutura de banco. A gente tem que levar em questão que não é só assalto a agências bancárias, é o sistema de segurança como um todo, né? O sistema hoje nosso, ele não nos dá segurança. Sabemos aí que o cliente hoje, ele vai numa agência bancária, quando ele adentra a agência bancária, ele pode estar ali protegido por um vigilante, às vezes ainda deficitário, um sistema eletrônico.
mas quando ele sai da sua agência bancária, ele acaba ficando desprovido de segurança também. Então, a gente tem que ver que essa questão da segurança bancária, a segurança do cliente, enfim, ela vai muito mais além do que um sistema financeiro, né? Temos hoje um agravante muito sério, e acho que nós vamos debater isso aqui com muita propriedade, que a dinâmica dos bancos hoje mudou muito, né? Hoje os bancos instalaram seus correspondentes bancários, ou seja, tiraram aquele cliente dentro da agência e levaram para fora da agência, né? É uma casa lotérica, é um banco postal, que é o correio, enfim, aquela quitanda da esquina lá que tem um correspondente bancário. Isso para nós é muito sério, porque o cliente ele vai fazer o mesmo serviço, digamos assim, que ele vai fazer numa agência bancária, e lá ele não tem segurança, né? Sabemos que as casas lotéricas, por exemplo, tem uma blindagem, às vezes quando tem, né? Mas o cliente fica ali fora, ele não tem segurança nenhuma. Então, eu acho que nós temos que debater com muita propriedade, quando se falar em segurança bancária, toda essa cadeia, né? Todo esse sistema, o funcionário que está lá dentro, né? Que pode sofrer a qualquer momento um assalto, né? Não sabemos como é que está o sistema, se aquela porta giratória está com um detector que está funcionando, né? E em casos, temos agências na nossa região, inclusive, que é objeto de vistoria, que não tem porta giratória ainda. Então, lógico, aí passa por algumas leis municipais, quando não, ou até por uma lei nacional, que, de repente, possa colocar regras nisso. Mas o sistema de segurança, no todo, ainda está muito deixando a desejar. E precisamos discutir muito, porque são vidas, é vida de funcionário, é vida de vigilante, é vida de cliente que está em jogo. A questão do carro forte, por exemplo, né? Nós temos um problema sério, né? A gente sabe muito bem que hoje o bandido ele tem armamentos superiores ao que o vigilante tem, né? E os carros fortes são totalmente preparados para isso. Eles estão conseguindo fazer o que seria inevitável, arrombar um carro forte. Imagina numa agência bancária, né? E agora parece que a coisa ficou tão assim desprovida, que estão inclusive partindo de um princípio de arrombar agências em séries, né? A gente já vê pelos noticiários agências que estão atacadas no interior, assim, com dinamite e tudo mais. Tudo bem que o banco tem um processo de segurança deles interno, mas e aí? E a sociedade, como é que fica? Né? Como é que fica esse funcionário? Como é que fica esse vigilante que trabalha no dia a dia aqui com carro forte? Enfim, a discussão da segurança bancária ela vai muito mais além de que simplesmente discutir uma agência bancária, de que uma porta giratória. O presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro se mostrou preocupado com o risco de morte, cada vez mais frequente nos assaltos e ataques às agências. Ele destacou que os bandidos ficaram mais violentos a partir da implantação dos caixas de autoatendimento, os chamados ATMs. A partir dos anos 80, talvez mais precisamente 86, João, aparecem os ATMs, os caixas que no começo a Febraban colocou nas praças, muito ingenuamente, expôs, colocou fora da agência bancária. O crime rapidamente se apropriou desses ATMs, depois eles migraram para o interior de shopping, de lojas, de aeroportos, e mais tarde voltaram para dentro da agência bancária na perspectiva de impedir que o público chegasse até o caixa físico, o usuário, aquele que não é cliente, que quer pagar um bilhete, alguma coisa, e derivaram esses para as loterias. O crime lá do Bang Bang, do Faroeste, se modificou, o banco se modificou muito fortemente, o banco se modernizou e o crime também, mas trouxe para dentro, com esse retorno do ATM para dentro da agência bancária, ele trouxe a dinamite para dentro do nosso mundo, e outras substâncias ou explosivos que sejam, trouxeram para dentro, que destroem completamente. Nós temos, são as narrativas, como nós vimos aqui, as fotos que nós recebemos, são de destruição completa de prédios, eles não sabem trabalhar quantidades, destruição total de prédios de agência bancária, e nós tememos muito que isso atinja, num outro pulso da violência, que isso passe a atingir
inclusive as agências bancárias em movimentação, com pessoas dentro, né? Esse é um medo que nos aflige. No próximo bloco, a apresentação de dados estatísticos e a defasagem na legislação nacional sobre segurança bancária. Nós já voltamos. O hospital é referência em oncologia para o estado, com 61 leitos, unidades de terapia intensiva, consultórios e centro cirúrgico. São realizados 16 mil procedimentos por mês, 98% deles em pacientes carentes. Não é fácil. Você chega, eu ia em posto de saúde, demorava muito para você saber um diagnóstico. Porque quando você sabe o diagnóstico, você tem que correr. Silvia tem câncer de mama. Após passar por todo o tratamento em outro hospital público, ela descobriu mais um nódulo na axila, amenizado pelos médicos. Receosa, ela pediu transferência para o hospital de câncer. Você não pode estar esperando, porque a doença ela evolui muito rápido, né? E você esperar, você está perdendo muito tempo na sua vida, né? E a vida é muito boa para ser perdida, né? Tecnologia de ponta para um diagnóstico exato e para melhorar as chances de cura. É a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul garantindo a melhor destinação dos recursos públicos. O MS em Discussão traz hoje a audiência pública sobre a segurança bancária. Uma proposta do deputado João Grandão, do PT, para subsidiar a criação de uma lei estadual para o setor. O coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária, na CONTRAF, defendeu a necessidade de uma legislação regional específica e lembrou que o setor financeiro tem recursos para ampliar a segurança. Apesar da crise que o Brasil vem enfrentando todos esses anos, se tem um setor econômico que não pode reclamar, se tem um setor econômico que não pode reclamar de nada, é o setor financeiro. Esse é o que não para de lucrar. Pode ser o cenário que for. Nos anos de crescimento, o banco ganha. Nos anos de crise, o banco também ganha. E aí a gente vem analisando os balanços bancários em conjunto com o Diese, e a gente observa, né, a estabilidade do investimento em segurança bancária. Né? Às vezes a gente pensa que os bancos diminuem, na verdade eles mantêm, aumentam o lucro, mas mantêm o mesmo investimento em segurança. Só que a gente é mais profundo nessa análise. E aí, pasmem, quase metade deste valor é destinado à segurança eletrônica das transações virtuais. Ou seja, é gasto dinheiro da segurança, desse bilhão que eles dizem, são alguns milhões, eu não tenho um dado aqui específico, mas metade desse dinheiro os bancos preferem investir em segurança virtual. Ou seja, quando você acessa o seu web banking, né, autoatendimento via internet, via telefone, o software de segurança é mais caro do que, por exemplo, o gasto com vigilantes numa agência bancária. E é esse o debate que a gente procura trazer, porque a Polícia Federal tem feito vários esforços no sentido de autuar os bancos que não cumprem a legislação, que é de 83, a legislação federal, e que era outro cenário, né, um país totalmente diferente, e a gente pode pensar que é obrigatório, mas, por exemplo, a porta de segurança eletrônica, detectora de metais numa agência bancária, não é obrigatória. Aí, não é obrigatório? Não, nem o circuito interno fechado de TV é obrigatório, ele é optativo. Aí também não é não? Não. Só é obrigatório o cofre, para guardar o dinheiro do banco, e os companheiros vigilantes.
e aí eles colocam mais um item optativo, que geralmente é o alarme. Geralmente é o alarme. Aí, em grandes centros, por uma questão interna, né, ou porque a Polícia Federal avaliou ser necessário aumentar a segurança daquele local, se colocam outros itens em caráter optativo dentro do plano de segurança ou por uma questão de segurança interna das agências bancárias. É nisso que a gente vem tratar aqui agora. A gente vem pedir ao Legislativo Estadual uma legislação que amplie esses itens de segurança para que a gente possa prover e inverter essa lógica. A nossa intenção não é aumentar a segurança do patrimônio do banco. O patrimônio do banco, como o companheiro Betão falou, ele é muito bem preservado, né? Ele é até segurado. Mas a gente olha umas fotos daquela que foram apresentadas na abertura e não tem como a gente achar que aquilo é normal. Precisamos aumentar, através de leis locais, leis feitas por aqueles que têm a responsabilidade constitucional de prover a segurança pública, com o auxílio daqueles profissionais que estão aqui no Estado, trabalhando, e eu sei que o delegado já esteve à frente do Garras, sabe o quanto é difícil trabalhar nessa área, o quanto os bancos não dão informação quando tem esse tipo de ocorrência. O banco não informa nada. O delegado não sabe sequer qual foi a quantia roubada, porque o banco se nega a dizer. Então, é complicado você conseguir uma imagem do banco, você conseguir contatos do banco, cenas. Você vai ver, às vezes, a câmera de vigilância do banco, grava uma semana. Às vezes está há meses quebrada e ninguém viu lá a fita, para saber se tem a imagem ou não. Tem que ter fiscalização do Estado. Tem que deixar aquele que tem a responsabilidade de coibir o crime, de apurar o crime, também de fiscalizar a agência bancária se ela está cumprindo o mínimo necessário para prover a segurança da população. A grande maioria das ocorrências nas agências bancárias poderiam ser evitadas por medidas simples. Lá em Fortaleza, lá em Recife, lá no Pará tem lei de segurança, tem vários municípios que já colocaram a lei de segurança, que tem um item que não custa R$200 para botar na agência bancária, porque você não precisa botar bonita, você pode botar só uma parede, pode ser de gesso, de madeira, do que for, que a gente chama de biombo. Esse biombo, entre aqueles que estão aguardando atendimento com a senha e a bateria dos caixas, onde a gente conseguiu aprovar a legislação local para obrigar os bancos a possuir esse item, reduziu a quase zero o número de saidinhas bancárias, que é um crime que é difícil ter estatística, porque ele é um roubo e é fora da agência bancária. Então, não está dentro dessas estatísticas. Mas a redução é significativa, porque o bandido deixa de ver qual é a transação financeira que está sendo feita, cumprindo até aquilo que a gente sempre acha que um banco tem, que é o sigilo bancário. Portanto, a vida não pode esperar, deputado. A vida tem que estar sempre em primeiro lugar. Os bancários e a população sul-mato-grossense querem a lei de segurança bancária. Nós não queremos esperar que o projeto de lei que está lá no Senado, que trata sobre o Estatuto de Segurança Privada, seja aprovado para que isso comece, porque vai dar mais um ano ainda para que a legislação comece, as multas são leves e tudo. A gente quer que o Estado já forneça à sua população essa lei, esses mecanismos de segurança. E o segredo a todos, companheiro, é a multa. Eu disse, o banco tem cofre. Ele não está preocupado, não, mas na hora que você bota a multa alta, aí ele pensa duas vezes. Aí ele passa a cumprir a lei. A multa, companheiros, tem que ser sempre maior do que o valor do item de segurança. Não adianta você colocar uma multa de R$1.000, porque o banco vai rir de você e não vai cumprir a lei. Só para título de exemplificação,
A multa no município de Fortaleza para descumprimento de lei de segurança é de R$ 5 milhões por item, por agência bancária. Nenhuma das agências bancárias deixou de instalar e de cumprir a lei. No ano passado, foram registrados mais de 2.000 ataques a bancos em todo o país. Uma estatística alarmante. Mas, de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Segurança Privada, esse número já é quase 20% menor do que o total de ataques registrados em 2015. O presidente da Contrasp explicou por que isso aconteceu. Em função do número de agências fechadas, foram fechadas muitas agências em 2016, a redução também se dá em função do comércio, que era o mais prejudicado com relação a explosões de caixas eletrônicos, Então, o comércio começou a retirar os caixas eletrônicos e aí houve essa redução significativa, onde nós tivemos aí 2.082 ataques a bancos, no Brasil todo. Aí a gente vai ver a evolução, e nessa evolução a gente vai ver que de 2015 para 2016, no estado de São Paulo, por exemplo, que teve 460 ataques em 2015, em 2016 ele teve apenas 305 ataques a bancos em São Paulo, Aí, por isso, dessa redução que deu aí um número significativo de 18%. Nós também não podemos deixar de lembrar que em alguns estados, e aqui no Mato Grosso do Sul, eu acho que a polícia aqui atua de forma diferente e com muito mais eficiência, não podemos deixar de lembrar que em alguns estados, as polícias militares e civis também tiraram de circulação várias dessas quadrilhas que explodiam caixas eletrônicas. Então, esse trabalho também tem que ficar registrado, Em 2016, o número de assalto foi de 329 assaltos a banco. O cara chegar, fuzil, assaltar a agência, levar o dinheiro embora, O número de explosões de caixas eletrônicos foram 1.753 caixas eletrônicos explodidos no Brasil, Por isso totalizou esses valores, esse número aí. E vale lembrar que essas explosões de caixas eletrônicos, ela prejudica muito a vida da população. Porque quando os caixas eletrônicos existiam no comércio, nas farmácias, no supermercado, nos postos de gasolina, era uma facilidade imensa que a população tinha de pagar suas contas, de sacar dinheiro. Hoje ele não existe mais porque os bandidos começaram a explodir nesses estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos comerciais, por sua vez, retiraram os caixas eletrônicos e aí a bandidagem migrou para as agências bancárias, onde existem as baterias de caixas eletrônicos, são maior. E quando estava nos mercados, era uma coisa diferente. Eles iam lá, colocavam dinamite, explodia, ia embora, era rapidinho. Agora não, agora eles se profissionalizaram. Eles vão explodir caixa eletrônica nas agências com quadrilhas de 12, 13 pessoas, armados com fuzis AR-15, com 7,62, com 9 milímetros, com armamento pesado, que muitas vezes nem a polícia tem, A forma como eles se organizam para levar o dinheiro. A gente está vendo ali, cada um tem uma função, as quadrilhas. Isso é para caixa eletrônico e para empresa de transporte de valor. Tem o cara que conduz o veículo, Tem o cara que fica com o fuzil dando tiro para fora, atirando para o ar, para a polícia não chegar e para as pessoas não chegarem perto, e para assustar também os vigilantes que estiverem lá dentro também, são as primeiras vítimas. Tem o cara que hoje eles trabalham até com engenheiros, para colocar a quantidade certa de dinamite para gerar a explosão. Está lá, a gente pode ver ali. E tem o cara que vai carregar o dinheiro para botar nos veículos para fugir, para ir embora sem maiores problemas. Então, eles são muito organizados, eles trabalham de uma forma sistematizada, é uma forma praticamente impossível de alguém chegar e reagir naquele momento ali, e não sofrer as consequências. A gente vê o armamento que o vigilante usa, que é o revólver calibre 38,
A gente vê o armamento que a Polícia Militar e a Polícia Civil usa, né, o porta, o melhor, que é a .40, tem alguns setores da polícia que portam fuzil 5.56, como já foi dito pelo delegado aqui, que só aqui para o Mato Grosso do Sul vieram 100 fuzis 5.56. Então, a polícia usa mais ou menos esses armamentos, às vezes a R-15 tem, né, depende das operações, usa esse tipo de armamento, e aí embaixo a gente vê o armamento que o bandido usa. A gente vê ali .50, todo tipo de armamento que a nossa polícia hoje praticamente não tem, está na mão desses bandidos. A saúde mental dos trabalhadores do setor financeiro é outra preocupação diante dessa violência registrada nas agências bancárias. Muitas vezes, eles não conseguem nem trabalhar mais, começam a ter pânico de entrar dentro de uma agência bancária. Eu, por exemplo, não gosto de ir em banco, eu tenho medo, me preocupo de ir em banco. Quando eu estou na estrada, eu viajo muito, eu vejo um carro forte, eu procuro passar por ele o mais rápido possível, porque eu tenho uma preocupação de alguém chegar ali, explodir aquele carro forte e ainda, né? Então, imagina a cabeça dessas pessoas, a mente dessas pessoas, quando são vítimas desse tipo de ataque. O coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária, na FETEC, Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, apresentou de forma detalhada as dificuldades enfrentadas pelo setor. Mas os bancos também têm a sua responsabilidade, eles não comparecem, porque sabem que serão cobrados. Mas, por essa iniciativa do deputado João Grandão, vão ser cobrados na medida do possível, descaso dos bancos. A outra, instalações vulneráveis. Nós percebemos que hoje as agências bancárias têm instalações vulneráveis. Parecem muito mais lojas de shopping center do que agências. O outro, a defasagem da lei. Nós temos uma lei que estabelece e regulamenta a questão da segurança privada. E essa lei é a Lei 7.102. E notem que é uma lei de 1983. Como legislar com uma lei de 1983? O deputado vem trazer aqui uma proposta de uma nova legislação para o Estado, para evitar justamente essa defasagem dessa lei. O outro é a fragilidade da segurança pública. Nós sabemos que existem fragilidades, assim como os bancos apresentam fragilidade, a segurança pública também apresenta a sua fragilidade e a sensação de insegurança da sociedade. E aí nós vamos direto para a Lei 7.102. O que essa lei fala sobre a questão da segurança bancária? O que é obrigatório e o que não é obrigatório? Porque muita gente não sabe, acha que a lei ela é muito abrangente. Então vamos ver aí, ó. Primeiro item, presença de vigilantes, não é um vigilante, mas são 2 ou mais vigilantes. O outro é o alarme eficiente. É isso, são 2 itens. E tem um item opcional, mas ele tem que escolher dentre esses itens mais um item. Então, ele tem que ter aqueles 2 obrigatórios e escolher dentre outros. Então, se eu sou um banco, tenho 2 vigilantes, tenho um alarme eficiente e coloco lá uma porta giratória. Pronto. Mas eu não quero colocar porta giratória, eu quero colocar um CFTV. Pronto. Então, isso é o que a lei determina. É lógico e evidente que a Polícia Federal, através de um trabalho sério que tem, através das suas DELESP, acabam incentivando esses bancos a adotarem de outros mecanismos, mas a lei nos obriga a esses mecanismos que estão aí. Então, hoje é uma lei frágil e demonstra, então, por que nós estamos aqui discutindo sobre isso. Esse plano de segurança tem que ser aprovado pela Polícia Federal para que o banco possa, então, implementar e abrir a sua agência na forma da lei. Sandro Matos trouxe ainda as propostas dos bancários para garantir mais segurança nas agências e assim preservar vidas. A PGDM, que é a porta giratória detectora de metais, ela deve ser reposicionada e colocada na entrada da agência para proteger os caixas eletrônicos, que fazem parte também da instituição bancária e atendem muito mais clientes e usuários do que o próprio banco dentro da sua instituição bancária, ok? E o CFTV, que é aquele circuito de monitoramento, nós solicitamos que ele seja interno e externo. E, pasmem, nós tivemos um problema lá no Pará e nós acompanhamos os bancários e os vigilantes também estavam lá. E o delegado mostrou para o vigilante, ó, vê se você reconhece algum bandido. Aí ele falou assim, mas eu não estou reconhecendo esse cidadão que está aparecendo aqui. Ele falou, isso é você. Então, esse é o sistema de monitoramento que as agências bancárias
implementam e dão. Ou seja, nem o próprio vigilante conseguiu se reconhecer no CFTV apresentado. Então, isso é um problema que a gente tem que ter solucionado também. É necessário que se tenha vídeos blindados para evitar justamente aquelas imagens que nós vimos anteriormente, que foi exposta aqui pelo companheiro da Contrasp. Foi isso que nós vimos aqui. Outro pedido, nós também solicitamos os biombos. Esses biombos a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas é aqueles biombos que impedem a visão do criminoso e impedem o crime da saidinha bancária. Outra solicitação, as divisórias individualizadas. Essas divisórias é exatamente para evitar que o bandido veja a transação bancária que está sendo feita no caixa eletrônico. Então, se você está no caixa eletrônico, você olha para o lado e você vê exatamente o que a pessoa está fazendo ali. Então, essas divisórias impediriam tanto nos caixas eletrônicos quanto nos caixas físicos, também a visualização dos criminosos. Outro item, fim da guarda das chaves por bancários. Isso aqui, para nós, é o essencial. Nós temos um crime hoje chamado de crime do sapatinho, que a polícia assim denominou, mas, na verdade, para que a população entenda, é a extorsão mediante sequestro, em que o bancário está na casa dele, na sua residência, e a família toda é feita como refém, e o bandido diz para o bancário, vai lá, pega o dinheiro, senão a tua família vai sofrer as consequências e vai morrer. E o bancário faz o quê? Ele entrega o dinheiro porque é a única forma dele ter a vida da família dele ter nas suas mãos também. É o fim da guarda das chaves, é a abertura remota das agências. A Caixa Econômica Federal, eu posso citar porque eu já presenciei isso, já tem um projeto piloto nesse sentido, e os bancos insistem em dizer que isso aqui é impossível, e a Caixa Econômica Federal está demonstrando que isso é possível sim. Outro item, a contratação de mais bancários para atendimento. É lógico, se você tem muito mais bancário para atender, o tempo de fila vai diminuir o número de pessoas nas agências, logicamente, a criminalidade vai diminuir nesse sentido. Outro item, a gente quer que sejam contratados mais vigilantes, porque são eles que salvaguardam a nossa vida dos bancários, a vida deles, dos funcionários e dos usuários também. Escudo ou cabine, um assento aí para os vigilantes. Isso aqui é importante, por quê? Porque hoje os bancos insistem em transformar os vigilantes, não só em vigilantes, mas prestadores de serviço. Organiza a fila, vai olhar lá se o cara está com o celular, vai fazer isso, vai fazer... Então, o vigilante hoje ele não tem só o trabalho de vigiar. Outro, isenção de tarifas. As tarifas bancárias são muito elevadas. Então, nós solicitamos a isenção dessas tarifas de transferência bancária para diminuir o crime da saidinha. É outro item que nós entendemos que pode diminuir o crime da saidinha se forem essas transações não tarifadas. Outro item também, dotar os correspondentes bancários. Então, nós solicitamos que esses também sejam dotados desses itens de segurança. A última proposta nossa seria um maior investimento dos bancos em segurança. Outro dado que chamou a atenção durante a audiência vem do estado do Pará. Em Belém, os crimes conhecidos como saidinha bancária reduziram em 85%, segundo a FETEC. Essa queda no índice da violência bancária foi registrada após a implantação de uma lei municipal, exigindo mais itens de segurança nas agências. Entre eles está a instalação de biombos e divisórias nos caixas, o que teria afastado a cobiça dos bandidos sobre os clientes na hora do saque. Ao final das discussões, o deputado João Grandão, proponente da audiência, anunciou a formação de um grupo de trabalho com representantes de todas as áreas envolvidas nesse problema. A expectativa é apresentar em 45 dias um projeto de lei sobre a segurança bancária no estado. Nós ficamos por aqui. Até mais!